Boa noite, queridos e queridas, amigos, admiradores, seguidores do Evangelho da Noite. Sejam todos muito bem-vindos neste momento exato, durante o qual vocês vão acompanhar esse Evangelho da Noite. Deixa eu botar minha luz poderosa aqui. E eu dou boas-vindas a todos vocês para realizar o culto do dia 14 de novembro de 2024, quando então apreciaremos a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24, que é justamente o retorno, o regresso dos 72, que ele mandou na última vez, que foram mandados em missão apostólica, e agora estão retornando. Mas, para fazer a nossa harmonização mental e emocional, nós iremos acompanhar essa página aqui do livro Vinha de Luz, e é a lição 94, Escritura individual. A escritura individual é um versículo de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 56, tá? Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida terrena. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre, com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza,
da dúvida, da interrogação dolorosa. E, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com atos, palavras e pensamentos de cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus, e graças ao Cristo de Deus, e graças ao nosso querido patrono São Francisco de Assis, que dele está ali. Vou botar ele aqui. Vamos aqui. E graças à egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua falange maravilhosa, iluminada, bendita, e graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez reunidos em Teu santo nome para realizar esse culto do Evangelho da Noite. Obrigado por termos sido chamados, convidados, e obrigado por efetivamente termos podido comparecer para atender. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, envolve-nos a todos nessa noite maravilhosa e permite-nos participar desse banquete espiritual de forma que possamos melhorar a nossa situação energética, dar um passo a mais na sua direção, receber essa maravilhosa equipe espiritual em nosso lar, que nós possamos estar de portas e janelas abertas, com todos os nossos corpos alinhados e em harmonia, em uníssono e harmônicos com as vibrações dessas falanges, desse culto, e que nós então possamos ter os nossos lares físicos e espirituais sanitizados, as possíveis miasmas acumulados ao longo da semana, que possam ser encaminhados para os locais de transmutação e que nós possamos ser reenergizados e reharmonizados na paz do Cristo. Dá-nos minutos maravilhosos em contato com essa espiritualidade elevada e que nós possamos, então, absorver os ensinamentos dessa noite em forma de oração, sendo esse culto uma oração de estudos e que possa nos fazer um comprimento de onda acima de elevação energética. Que nós possamos sair daqui um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Obrigado pela semana que recebemos desde o último culto. Abençoa-nos este culto. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 14 de novembro de 2024, falando o
lema da nossa casa, que é paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao item que nós estudamos na semana passada, né? Que a gente está estudando o Evangelho de Lucas. Semana passada foram os versículos de 1 a 16, é o início do capítulo 10, de 1 a 16, e hoje nós vamos fazer 17 a 24. 1 a 16 foi os 72 emissários. Então, Jesus já mandou os 12 apóstolos, que querem dizer emissários. Jesus mandou os 12 apóstolos em duplas, para pregar ali nas cidades circunvizinhas, e, na verdade, ele estava fazendo um curso prático, né, dos respectivos apostolados, né, que cada um ia ter mais tarde, cada um ia fazer sozinho. Depois que o Cristo vai embora, cada um vai para uma cidade lá pregar, sozinhos. Mas como eles estão ali em teste, né, e eles ainda não têm os poderes, vamos dizer assim, né? Então, eles estão operando os milagres, fazendo o coxo andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, expulsando espíritos obsessores. Eles estão fazendo em nome do Cristo. Porque o Cristo, capítulo 10 de Mateus, imbui eles dessa missão. E vai fazer. Aí eles voltaram, todos contentes, porque conseguiram efetivamente fazer, né? E aí Jesus pediu que cada dupla, então eram 12, ficaram 6, cada dupla escolhesse 12 apóstolos. E aí Jesus vai mandar esses 72, que é 6 vezes 12. E aí vai de novo mandar em duplas, então serão 36 duplas. E aí mandou os 72 no culto passado. Agora estão regressando. Então o nome é O Regresso dos 72. Né? O Pastorino faz a tradução do Evangelho, separa em grupos de versículos e, de acordo com o tema, dá um nome, dá um título, né? E aí, o que nós temos aqui? A gente tem que todos os 3 sinóticos, eles contaram essa história, com diferente detalhamento. O Mateus usou 6 versículos. Deixa eu ver um negócio aqui. O Mateus aborda esse tema em 2 momentos. No capítulo 11, né, que ele usa 6 versículos, e no capítulo 13, que ele complementa com 2 versículos. E Lucas, agora no capítulo 10, que a gente está estudando, né, de 17 a 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos, ele conta essa incursão dos apóstolos. E ele conta assim: voltaram os 72 com alegria, dizendo: Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. Isso entre aspas, tá? Que foi ipsis literis o que foi dito. Respondeu-lhes Jesus, entre aspas de novo: eu via o adversário cair
como relâmpago do céu. Atenção, dei-vos poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Mas não vos alegrais, não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam. Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão escritos nos céus. Fecha aspas. Na hora, Jesus alegrou-se em espírito e disse, deixa eu suspender aqui, e disse, abençoo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim se torna bom diante de ti. Tudo me foi transmitido por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho, senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. E, voltando-se para seus discípulos, disse, felizes os olhos que veem o que vedes, pois digo-vos que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. É uma passagem totalmente iniciática, né? Falando de todo o envolvimento espiritual e desses poderes, né? A gente está se referindo a poderes, na verdade, são as características espirituais, né? E os ganhos energéticos, vibracionais de cada um, tá? Eles ali estão inspirados pelo Cristo. Então, eles não estão fazendo isso porque eles têm esse acesso espiritual. Não é porque eles já se uniram ao Pai. Não é porque eles têm essa conquista vibracional, né, de fazer essa intervenção energética e até mesmo material, no caso das curas, né, de problemas físicos. Então, isso daí requer um saber, né, um grau, um nível espiritual que tenha essas conquistas. Eles não têm isso ainda, né? Eles estão operando pelo Cristo. Como eles mesmos felizes, quando eles regressam, eles mesmos espantados com o poder deles, que está neles, mas eles têm consciência que não é deles. Porque o primeiro versículo, 17, eles falam, voltaram os 72 com alegria, dizendo, Senhor, até os espíritos se nos submetem em teu nome. E isso não é pouco, não. Tem que ter sintonia. Claro que o Cristo outorgou, né, essas ações, e o Cristo está lá com eles, né? Porque o próprio Cristo diz, dei-vos poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, ou seja, suplantar obstáculos materiais, terrenos, né? Inclusive nas próprias recomendações que estão no estudo do culto passado,
ele fala, não leva uma outra muda de roupa, nem uma outra sandália, né? Nem provisões, comida. Vai que ao trabalhador é de direito, né? Ter toda essa parte que envolve o mundo material. Um lugar para dormir, o que comer, só não vai poder escolher, né? Isso vai ser dado conforme o merecimento. O que é uma coisa boa para nos pôr no mundo. Então, assim, não existe fazer culto para pagar dívida, para fazer a sua empresa prosperar. Assim, você pode fazer um pedido, você pode fazer uma ação de graça, né? Abençoar a empresa, né? Para que ela prospere. Mas um culto para pagar dívida, para comprar um apartamento na Barra, isso é uma coisa estranha. O Cristo não veio para isso. A qualquer um que tenha, como já dizia um mentor, 15 dias de evangelho, o cara vai saber que o Cristo não veio para coisas materiais, né? Senão ele tinha vindo resgatar todo o povo hebreu que já tinha passado pelo cativeiro no Egito, já tinha andado 40 anos no deserto, e que tinha sofrido e que estava esperando o Filho de Deus para fazer a redenção deles. Mas a redenção é uma redenção primeiro espiritual e depois ela vai se colocar em todos os âmbitos da sua vida. Então, você andando na senda do Cristo, que ele veio nos trazer, tudo mais será dado por acréscimo de misericórdia. Então, eu não estou falando de luxo. Eu vou ter um avião, vou ter um jatinho, vou ter um helicóptero, vou ter uma lancha. Posso te adiantar que certamente não, ou não por isso. Você vai ter se você tiver que trabalhar, né, o seu interior em relação a esses objetos, em relação a possuir esses objetos, mas não porque você está na senda, né, cumprindo a senda, levando a vibração e o ensinamento aos seus irmãos de caminhada, e aí você vai ser suprido com isso. O que a gente está falando tudo mais será dado por acréscimo de misericórdia as suas condições para estar dignamente nesse mundo. Um lugar para dormir, confortável, o que comer, né, para momentos de lazer, com seus entes queridos, tá? Tudo mais será providenciado. E é o que ele está falando aqui. Então, quando ele começa e diz, atenção, isso é o Cristo falando, dei-vos poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Mas não vos alegreis de que os espíritos se vos submetam, né? Alegrai-vos antes de que vossos nomes estão inscritos nos céus. Ou seja, não é para você se alegrar porque você está fazendo milagre. Esses chamados, né? Esses milagres, essas curas, esses exorcismos. É para você se alegrar porque você está em uníssono com o Pai. Seu nome está inscrito no reino dos céus. Então, isso daqui é uma frase, uma antiga frase do povo hebreu, tá? E ele usou aqui para o povo, a maioria nesse momento, todo mundo é judeu, de origem judaica.
Então, alegrai-vos antes de que vossos nomes estão inscritos nos céus. Isso é uma frase dizendo que você está lá com boa conta junto a Deus. Então, alegrai-vos não porque você está fazendo milagre aqui na terra, que isso nem é uma característica sua, essa manipulação de fluidos. Isso aí é do Cristo que te abençoou. Mais tarde, quando Cristo for embora, vocês vão fazer, nós, humanidade, vamos poder receber o Espírito Santo e fazer a nossa atuação no mundo junto ao Espírito Santo, que são esses todos que estão sendo treinados aqui. Quando Cristo morrer, eles vão sair para fazer, cada um o seu apostolado, cada um vai fazer a sua divulgação num determinado lugar, a maioria vai morrer mártir, né? E para você ter uma ideia, porque depois ainda vai ter o próximo passo, essas 32 duplas, cada uma vai escolher 12 apóstolos. Entende? Vão ter os 12 que saíram em duplas, aí eram 6. Cada dupla dessa escolheu 12. Então, agora a gente está estudando os 72 que foram enviados. Eram 36 duplas. Aí voltaram agora. Essas 36 duplas, cada uma vai escolher 12, que vão ser 432. Aí, de novo, eles vão ser enviados em dupla. Aí vão voltar, de forma que, vai parar aí, tá? De forma que quando Cristo, porque depois essas duplas todas, esse povo todo tem que ser elaborado, entendeu? E aí, de forma que quando Cristo é crucificado, a gente tem os 12 apóstolos conhecidos, os 72 que eles escolheram, e os 432 que esses 72 escolheram. De forma que o Cristo, quando partir, teremos na terra 504 apóstolos. Tá? Não, 516. Nós teremos 516 pessoas. Vamos ver aqui. 4, 7, é isso mesmo. 516. Então não eram só os 12, tá? E aí o que acontece? Que aí ele continua. Então ele está dizendo, está garantindo a integridade física, como ele garantiu dos 12, garantiu desses 72 e garantirá dos 432. Até porque nesse momento não está podendo ter perda. E eles estão, a pregação é muito simples. Arrependei-vos, no sentido assim, o reino dos céus está próximo. Tem um novo mandamento que é justamente esse que o Cristo, o Filho de Deus, está trazendo. Por isso que o reino dos céus está próximo. E o arrependei-vos é no sentido de fazer um upgrade da teoria, né? E seguir o Cristo que está trazendo a boa nova. Nem todo mundo vai atender, como a gente já sabe, né? E aí ele fala o quê? Nessa hora, Jesus alegrou-se em espírito e disse: abençoo-te, Pai. Aí o Cristo é até estranho para nós, porque é essa maneira de falar naquela época. Alegrou-se o espírito e o Cristo disse: abençoa-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios intelectuais e as revelastes aos pequeninos, né? Ou seja, não precisa de erudição para atingir esse conhecimento do reino dos céus.
para atingir, para ter a elevação espiritual. Né? E aí Jesus abençoa-te no sentido de agradeço-te, Pai, né? Por esses pequeninos, essas pessoas simples, pescadores, eles estão alcançando esse grau vibratório, né? Tudo me foi transmitido por meu Pai, e ninguém tem a gnose do Filho senão o Pai, e ninguém tem a gnose do Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Ele está falando, então, em deslocamento, em fazendo a vontade de Deus, no momento sendo os apóstolos do Cristo, os enviados do Cristo, eles estão fazendo essa sintonia com o Altíssimo, com os planos altíssimos, como a gente tenta fazer aqui enquanto estamos fazendo esse culto, né? Estamos tendo contato com a espiritualidade altíssima que está visitando os nossos lares e está sanitizando, harmonizando e energizando. Tá? Estamos sendo abençoados. E aí ele está falando, né? Então, só sabe do Pai quem tem a sintonia com ele. Só o Filho sabe do Pai e o Pai sabe do Filho. Então, Deus está reconhecendo a quem tem essa gnose. Então, quando ele fala ali, agradece no versículo de cima, que ocultastes estas coisas dos sábios intelectuais e as revelaste aos pequeninos, é o sentido da gnose. Gnose é você saber, tá? Você ter a apreensão daquele momento. É mais até do que saber, né? É um saber holístico, tá? Existe uma classe de doenças chamadas agnosias. É quando você não percebe. Então, tem várias. É a pessoa que olha fotografias e ela não consegue perceber os rostos. Mesmo que mostre a fotografia da mãe dela para ela, ela não... Quem é essa? Ela viu a cara da mãe a vida inteira, mas ela tem essa agnosia. Se mostrar uma foto dela própria para ela, ela não sabe quem é. Então é um tipo de agnosia. Tem outras agnosias, né, que você não percebe o lado esquerdo das imagens, né? Que são coisas assim complexas, são doenças, tá? Por isso se chama agnosia. Você não consegue perceber, aprender. Entende? Então, por isso que até a palavra usada é gnose, porque isso é a tradução do Pastorino, é mais precisa. Então, não tem a gnose do Pai, porque não é só saber intelectualmente, dizer, existe um Deus lá em cima, é você ter essa união, essa sapiência holística do todo, que são as pequenas, né, no Oriente diriam iluminação, e aqui nós diremos metanoia, né? São as pequenas metanoias. Você vai se apropriando das características espirituais de tudo, do teu momento, da tua ligação com o Pai, você no mundo, você na família, da sua missão na Terra, tá? Aí ele fala, voltando-se para seus discípulos, disse, felizes os olhos que veem. Aí ele complementa essa questão da gnose. Voltando-se para seus discípulos, disse, felizes os olhos que veem o que vedes, pois digo-vos que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, mas não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram, que são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir.
né? Então, do que ele está falando? Ele está falando justamente da pessoa que tem instrução, o racional, ela tem o racional bom, ela estudou, ela atingiu um nível, só que ela não tem a gnose, ela não fez ainda essa metanoia para adquirir esses saberes da gnose do Pai, que é essa união com o Pai. Então, esse trecho ele é muito iniciático, tá? Há outro lugar que aparece muita celeuma, quer ver? Eu via o adversário cair como relâmpago do céu. Esse é um trecho que é muito, na hora que fazem o estudo, é muito discutido, né? Mas do que ele estava falando? Ele estava falando dos espíritos decaídos, né? Os opositores. Mas, assim, essa parte seria a própria... ele via, quando ele via os emissários vencendo e em ação, ele via esse fazer do Cristo, o Deus na Terra, se completando. Via uma luz descendo do céu. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico-terápico, que vai ser feito, não exatamente aqueles mantras que eu costumo ler, porque hoje eu estou sem o acesso àqueles mantras, mas é uma meditação conduzida, durante a qual nós vamos dar a possibilidade dos nossos guias e mentores espirituais trazerem as luzes mais superiores, assim como podem ser os falangeiros de Francisco de Assis, que vão então dar esse passe fluídico, espiritual, energético na nossa casa, nos nossos corpos. Elevemos a nossa mente mais uma vez a Deus e confiemos. Pedimos ao Pai que traga até nós essas vibrações maravilhosas através de todos esses trabalhadores do Evangelho da Noite, da egrégora, do culto do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Eles vão trazer até nós as vibrações mais elevadas das falanges mais superiores, ligadas a essa humanidade encarnada e desencarnada terrena. Que nós possamos estar abertos à boa influência do alto, para podermos receber essa equipe que vai sanitizar os nossos lares, física e espiritualmente, vai imantar de paz, amor e luz todos os nossos apetrechos, corpos físicos e espirituais, e que vai eventualmente encaminhar algum miasma, alguma vibração não ditosa para os lugares de reciclagem. Então, que todos esses nossos queridos amigos que estão dentro do alcance desse culto também possam ser beneficiados, os nossos parentes consanguíneos da materialidade e os parentes da espiritualidade. Esses parentes da família harmônica vibracional, que todos possam ser abundantemente abençoados e que possam também receber essas vibrações advindas do culto do Evangelho da Noite, tá? Graças a Deus, queremos agradecer essa oportunidade. E agora vamos agradecer a realização desse culto,
Queremos, Senhor Jesus, aos teus pés, agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em volta do seu nome, e que nós, Senhor, possamos ter recebido abundantemente as vibrações vindas do alto e ter participado desse banquete espiritual, de forma que todos nós possamos estar envolvidos, energizados e harmonizados com as vibrações do Altíssimo. Abençoa, Senhor, todos esses objetos com os quais convivemos, para que eles funcionem bem, essas relações digitais, né, as necessidades que temos que arcar e que auferir, essas necessidades espirituais e digitais. Queremos ainda, Senhor, mandar um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, e também para essa humanidade encarnada e desencarnada que habita aqui. Queremos ainda mandar, Senhor, um quanto de energia para todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que estão trabalhando vigorosamente nesse planeta, nesse momento de tanta revolução, de tanta remeximentos e transições. Queremos ainda pedir por todos esses líderes terrestres que estão à frente de líderes materiais, que eles possam ser abundantemente envolvidos, abraçados e conduzidos e inspirados, né? Na paz e no amor do Cristo, da melhor maneira possível. Sabemos o quão difícil é estar atendendo à matéria e tendo que receber essas inspirações. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas. Ó Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer ao final de mais esse culto, pedirmos a permissão para dar por encerrado o culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma semana de paz, amor e luz, envoltas nas luzes do Cristo.